Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos chegando aqui para o nosso culto de domingo, o culto do Ninho da Fênix, como tem acontecido já, eu acredito que por volta de um ano, né? Ou mais, todos os domingos, às 19 horas, a gente se reúne para cultuar, para louvar a Deus, para refletir, para meditar na palavra, para orar, para louvar. É um verdadeiro culto. E você que de repente caiu aí de paraquedas, nada acontece por acaso, viu? Você não chegou aqui em vão. Eu tenho certeza que foi Deus quem te trouxe. Então, que tal ficar com a gente até o último amém deste culto? Como sempre fazemos, nós encerramos o culto com uma bênção apostólica, com a finalidade de abençoar a sua semana. Fique com a gente. E se você puder, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. E é tão simples, gente. É só clicar no aviãozinho aí no rodapé da transmissão, vai aparecer na sua tela os seus contatos, e você sai clicando geral ou convidando aqueles que você acredita que teriam interesse nesse conteúdo. Bem, como sempre fazemos, um culto que se preze começa com oração, não é verdade? Então vamos orar? Paizinho, nós queremos te dar graças por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui. Apesar da distância, apesar de fusos horários diferentes, nós estamos unidos em um só propósito, o de bendizer o teu nome, de nos congraçar uns com os outros, de poder compartilhar aquilo que o Senhor tão generosamente tem colocado em nossos corações. Por isso pedimos que o teu Espírito possa se manifestar ao longo deste culto, falando de maneira contundente a cada um, trazendo, Senhor, iluminação ao nosso entendimento, fazendo-nos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nossos corações estejam dilatados, que não haja de nós qualquer resistência à tua palavra, Senhor. Eu sei que do outro lado há pessoas enfrentando os mais diversos problemas, situações complexas na família, no trabalho, na saúde, nas finanças. E eu sei que o Senhor tem para cada uma dessas pessoas uma palavra de conforto, de encorajamento. Por isso eu me coloco à mercê do teu Espírito, para que meus lábios sejam instrumentos da tua graça para abençoar cada uma delas. Este é o pedido que minha alma te faz, não por méritos próprios, mas pelos méritos do teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Gente, hoje nós vamos dar sequência àquela série que começamos algumas semanas atrás sobre emoções. Como regular emoções à luz da palavra, à luz da graça, do Evangelho. E tem sido uma experiência extraordinária. Temos falado de muitas emoções, como o medo, a vergonha, o nojo, a ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre surpresa. Você já foi surpreendido algum dia? Tem sido surpreendido ao longo da sua caminhada? Boas ou mais surpresas? E como você reage a essas surpresas? Vamos falar sobre isso hoje. Vai ser uma mensagem muito edificante. E por falar em surpresa, há uma canção cuja letra eu compus já, acredito que mais de 15 anos atrás, e que fala sobre esse Deus surpreendente revelado em Jesus. Diz assim a canção:
das elevadas alturas, a profundidade. As criaturas revelam tua majestade. Das cores do outono, as flores da primavera, ao redor do trono tua obra exulta e celebra, exclamando: indescritível, insondável, chama as estrelas do céu, todas pelo seu nome. Surpreendente é, invencível, indomável, todos prostramos humildes perante os teus pés. Surpreendente é, quem diz a cada relâmpago aonde ir. Pra quem não há diferença entre o hoje e o porvir. Quem fez o sol pra nos dar sua luz e calor. Contudo a noite o esconde pra nos dar frescor. O louvamos, indescritível, insondável, chama as estrelas do céu todas pelo seu nome. Surpreendente é, invencível, indomável, todos prostramos humilde perante os teus pés. Surpreendente é, surpreendente é, irresistível, desejável, posso ouvir tua voz me chamar pelo nome. Surpreendente é, imprevisível, imutável, mesmo sondando minha alma, me amas assim. Surpreendente é, mesmo sondando minha alma, me amas assim. Surpreendente és, indescritível, insondável, chama as estrelas do céu todas pelo seu nome. Surpreendente és, imprevisível, imutável, mesmo sondando minha alma, me amas assim. Surpreendente és. Você já parou para pensar que nós somos todos um flagrante para Deus? Sempre que eu canto essa canção, eu digo isso, porque a intenção da canção é justamente nos fazer refletir sobre isso. As pessoas que nos rodeiam, que dizem nos amar, não nos conhecem tão bem quanto Deus. Se elas conseguissem
penetrar nossas almas, se elas conseguissem sondar nossos pensamentos, ainda assim nos amariam? Pois é isto que nos surpreende em Deus. Não é o fato dele conhecer cada estrela pelo seu próprio nome. Você já imaginou? São trilhões e trilhões de estrelas no universo. E o texto, que já já nós vamos considerar, diz exatamente isso. Deus as conhece pelo nome. Mas ele também nos conhece tão bem. Ele conhece cada sinapse, cada conexão neural, cada célula. Nas palavras de Jesus, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Todos eles estão contados. E ainda assim ele nos ama. É isso que surpreende. É este amor inexplicável. Hoje nós queremos falar sobre surpresa. E eu gostaria muito que você tentasse não se distrair com nada, para que você aproveitasse ao máximo tudo que nós vamos trazer aqui. A surpresa como emoção, já que estamos falando de emoções, é uma emoção básica e universal que na psicologia é considerada uma resposta súbita a algo inesperado ou imprevisível. Ela surge em situações que fogem de nossas expectativas, seja em contextos positivos, como, por exemplo, uma festa de aniversário surpresa, ou negativos, como receber uma notícia ruim, inesperada, um familiar que partiu, ou ser subitamente dispensado do trabalho. Do ponto de vista cognitivo, a surpresa é um mecanismo adaptativo que nos ajuda a lidar com o inesperado. Quando somos surpreendidos, o cérebro interrompe momentaneamente o que está fazendo para focar toda a sua atenção naquele novo estímulo. Isso acontece porque a surpresa ativa o sistema de alerta do corpo, preparando-nos para reagir rapidamente à nova situação. E nesse sentido, a surpresa pode ser vista como uma emoção que promove a exploração e o aprendizado, pois nos leva a reavaliar o ambiente e a buscar entender o que aconteceu, ajustando nossas expectativas para o futuro. Fisicamente, a surpresa é acompanhada de reações típicas, como elevação das sobrancelhas, dilatação das pupilas e uma rápida inalação de ar, o que muitas vezes é descrito como gasp, característico da surpresa. Essas reações preparam o corpo para se adaptar rapidamente, seja em termos de fuga, quando a surpresa não é boa, de luta, ou exploração da nova situação. Psicologicamente, a surpresa tem um caráter transitório, ao contrário de outras emoções que podem durar longos períodos, como a tristeza, a alegria. A surpresa tende a ser momentânea, é vapt-vupt, dando lugar a outras emoções logo em seguida, como o medo, a felicidade, a raiva, dependendo, obviamente, da natureza da surpresa. De fato, a surpresa é uma das emoções mais rápidas, durando apenas alguns segundos, o suficiente para que o cérebro processe a novidade. O impacto da surpresa também pode ser analisado no contexto de experiências emocionais mais amplas. Em situações de surpresa positiva, como um evento agradável e inesperado, a emoção pode amplificar sentimentos de prazer e gratidão. Por outro lado, quando a surpresa é negativa, pode desencadear emoções como ansiedade, frustração ou até mesmo raiva,
especialmente se o evento for percebido como injusto ou prejudicial. Eu lembro de um filme que me marcou muito, Coração Valente. Você assistiu? Com Mel Gibson. A cena que mais me marcou em Coração Valente é quando ele está lutando contra um cavaleiro que usava um capacete que cobria o seu rosto, e era uma luta muito implacável, muito acirrada. E ele está lutando, William Wallace, né, que é o personagem, que é um herói escocês que lutou pela independência da Escócia, quando de repente aquele cavaleiro cai e o capacete é removido. E o William Wallace, vivido por Mel Gibson, leva um susto tão grande. A surpresa que ele teve o desarmou. Porque quem estava naquela armadura, lutando contra ele, era justamente a pessoa por quem ele lutava. Aquele a quem William Wallace achava ter o direito ao trono da Escócia. E de repente é ele que está ali. Como assim? Essa cena de fato merecia um Oscar a Mel Gibson. Porque o olhar dele de decepção, ele engole em seco. Ele não precisava falar nada. Bastava o olhar de decepção pela surpresa desagradável. Você já teve surpresas desta natureza? De confiar cegamente em alguém, de lutar por alguém e de repente aquela pessoa se revelar uma hipócrita, uma mentirosa, alguém que nos bastidores estava armando contra você? Do ponto de vista psicológico, a surpresa não é apenas uma emoção que reflete a capacidade do ser humano de reagir rapidamente ao inesperado, mas também uma emoção que desempenha um papel fundamental na adaptação, exploração e reestruturação do entendimento que temos do mundo ao nosso redor. Então, depois daquele impacto, a gente se reestrutura. Se o impacto for positivo, maravilha, a gente se adapta àquele momento para desfrutá-lo ao máximo. Se o impacto for negativo, a gente se reestrutura para encará-lo, para confrontá-lo. Embora a Bíblia não trate diretamente da emoção da surpresa como um conceito psicológico moderno, ela oferece muitos exemplos de situações inesperadas e reações humanas a eventos surpreendentes. Esses relatos revelam como a surpresa, especialmente vinda de uma ação divina, pode transformar vidas e transmitir ensinamentos espirituais profundos. Vamos a alguns exemplos bíblicos? Lá em Êxodo, você não precisa abrir, eu vou apenas citar o episódio. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 6. Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Ele havia fugido do Egito há muitos anos, depois de ter matado um soldado egípcio que agredia um hebreu. E agora, de repente, no meio do nada, ele vê uma sarça ardendo em fogo. E ele percebe que o fogo não a consome. Ele se aproxima para verificar que fenômeno era aquele. E de repente, de dentro da sarça ardente, saiu uma voz. Era Deus, comissionando Moisés a voltar ao Egito para de lá tirar o seu povo escravizado. Esta manifestação de Deus, seguida de uma comissão especial a Moisés, foi surpreendente. Isto é, por ela, Moisés não esperava. Você vai encontrar em Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38, uma passagem imensamente conhecida,
pela qual meus irmãos católicos têm um apreço muito especial devido à sua devoção a Maria, que é quando o anjo se apresenta, o anjo Gabriel, para anunciar que ela conceberia o Filho de Deus. Maria ficou estupefata. Oi? Como assim? Eu nunca me relacionei com homem algum. Ela foi surpreendida pela anunciação de que seria mãe do Filho de Deus. Agora, uma coisa muito interessante. Qual emoção humana Deus nunca teria sentido se ele não houvesse se humanizado, se ele não houvesse encarnado, se feito um de nós? Eu poderia aqui elencar algumas, mas há uma em especial que seria simplesmente impossível que Deus tivesse. A surpresa. Deus é onisciente. Deus é onipresente, o que significa que ele está presente em todos os tempos concomitantemente. Ele está no passado tanto quanto no presente e no futuro. Ele conhece exaustivamente todas as coisas, então como alguém poderia surpreendê-lo? Mas quando Deus se humaniza em Jesus, acontece algo que os teólogos chamam de o mistério kenótico, ou kenosis, que significa o esvaziamento. Deus se esvazia das suas prerrogativas divinas, dos seus atributos, ele abre mão de usá-los. Isso inclui a onisciência. Por isso que você encontra Jesus dizendo que acerca do dia da sua vinda, nem ele e nem os anjos sabiam, apenas o Pai. Enquanto homem, enquanto ser humano, Jesus não tinha acesso a essa informação por causa da kenosis. Pela primeira vez, Deus se surpreendeu. E você vai encontrar passagens como, por exemplo, a de Mateus 8, 5 a 10, ou Lucas 7, do 1 ao 10, em que Jesus se surpreende diante da manifestação da fé de um centurião romano. E ele chega a dizer: eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Ele estava surpreendido. Você vai encontrar também em Marcos capítulo 6, do 1 ao 6, Jesus se surpreendendo com a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Ora, Jesus era proveniente daquela vila. E agora, depois de ter circulado por Cafarnaum, por toda a Galileia, ele retorna a Nazaré e se depara com a incredulidade do seu próprio povo, a começar pela sua família, pelos seus irmãos. E isto o surpreendeu, a ponto dele dizer: o profeta não tem honra na sua própria casa. Outra coisa importante que se deve dizer acerca disso é que a vida movida pela fé, que é o desafio que o Evangelho nos faz, é uma vida de mais surpresas do que propriamente certezas. Geralmente, quando a gente fala de fé, a gente associa à certeza. Não, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Nós estamos todos sujeitos às intempéries desta vida. Nós estamos todos sujeitos às contingências. Por isso que Tiago vai dizer que ninguém sabiamente diria: amanhã ou depois vou fazer isso ou aquilo, mas deveria antes dizer: se for esta a vontade de Deus, eu farei isso ou aquilo, porque a gente não sabe. A única certeza que temos dentro do escopo da fé é de que Ele está conosco.
Essa semana me perguntaram se há momentos na nossa vida em que Deus se ausenta. E eu respondi que não. Deus nunca se ausenta, mesmo porque Ele é onipresente. Mas a presença de Deus não nos rouba a autonomia. Ele está presente, mas isto não inibe a nossa autonomia, a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Em Gênesis capítulo 12, no primeiro verso, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Você sabe que Abraão, ele é chamado nosso pai na fé. Ele é a referência em quem nós nos espelhamos em termos de fé, de confiança absoluta no caráter e na provisão de Deus. Pois quando Deus o manda sair da sua parentela, Deus não diz para onde ele iria. Deus disse que revelaria na medida em que ele caminhasse. Ele teria que tão somente obedecer, sair do meio da sua parentela, confiando que no caminho Deus revelaria os próximos passos. Isso é viver pela fé. Então eu não tenho certeza acerca de quais passos vou dar no futuro. Não sei onde estarei amanhã. Porque se eu viver apenas por certezas, não haverá espaço para surpresas. Ei, Deus quer te surpreender. E Ele te surpreende no caminho. Eu lembro, muitos anos atrás, eu estava pregando numa igreja, lá nos Estados Unidos, Cathedral of Praise, o nome da igreja. Titusville, o nome da cidade na Flórida. E eu estava falando justamente sobre o Deus de surpresas. E eu relatei o testemunho da minha filha, que foi desenganada pela medicina. O médico disse que ela jamais andaria. Todos os recursos da medicina haviam se esgotado. Até que um dia, em pleno culto, era até a hora da oferta, do ofertório, minha filha simplesmente se levantou e saiu andando, sem nunca ter nem engatinhado. Ela nunca tinha sequer engatinhado. Não foi imposição das mãos de nenhum grande homem de Deus. Foi simplesmente o agir surpreendente de Deus na vida da Rayane. E ela foi lá diante do altar onde eu estava, sorrindo. E eu fiquei completamente desarticulado, sem saber se eu chorava, se eu sorria. Quando eu estava dando esse testemunho lá na Cathedral of Praise, em Titusville, o pastor se levantou e tirou o microfone da minha mão. E eu fiquei estatalado. O que está havendo aqui? Por que ele fez isso? E ele disse: eu só queria lhe dizer que foi Deus que te trouxe aqui para nos dizer estas palavras. Por favor, prossiga. Ele não precisava ter feito isso. Mas você sabe que isso me surpreendeu? Eu imaginei que aquelas palavras não estavam sendo acolhidas. E ele me toma o microfone só para dizer que o que eu estava relatando vinha da parte de Deus para surpreender a eles. Você já parou para pensar que Deus deseja surpreender o mundo através de você? Agora, não espere passivamente que a vida te surpreenda. Tome a iniciativa e surpreenda você mesmo. Deus pode estar desejando surpreender o mundo por meio das suas ações, através dos talentos e oportunidades que Ele colocou em suas mãos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você se desafiou a fazer algo diferente?
a sair da sua zona de conforto. A vida, em sua essência, é feita de descobertas, e a verdadeira transformação acontece quando ousamos sair do previsível. Surpreenda a sua retina. Rompa com a rotina. Deus constantemente vira as expectativas humanas de cabeça para baixo, lembrando-nos que suas maneiras não são as nossas. Ele diz lá, através de Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então não adianta a gente querer encaixar Deus, ajustá-lo nas nossas expectativas, porque elas são medíocres demais. Na parábola do bom samaritano, Jesus desafiou profundamente os preconceitos da época. Você lembra dessa parábola? Só para refrescar sua memória, Jesus conta que um homem foi assaltado, espancado e ficou à beira do caminho, abandonado à própria sorte, moribundo. De repente vem um sacerdote. A audiência de Jesus achou que o sacerdote o acudiria, mas o sacerdote passou longe. Lá vinha o levita. Todo mundo achou que por ser levita, por pertencer a uma tribo muito comprometida com as coisas de Deus, ele o socorreria, mas ele também nem se aproximou, até que veio um samaritano. O que se podia esperar de um samaritano? Já que entre samaritanos e judeus havia uma animosidade que remontava a séculos, pois justamente aquele samaritano interrompeu sua viagem, desceu do seu cavalo, socorreu aquele homem, colocou-o na sua cavalgadura, o levou para uma hospedaria, pagou adiantado para que cuidassem dele. É por isso que não pode haver guarida no nosso coração para qualquer tipo de preconceito, porque de onde a gente espera, às vezes não vem, e de onde a gente menos espera é que vem. Deus nos surpreende. Em João capítulo 1, no verso 46, conta que Filipe chega para Natanael e diz: cara, você tem que ver, eu encontrei o Messias, aquele de quem as profecias falam. E Natanael arregala os olhos e diz: e de onde ele é? E Filipe responde: é de Nazaré. Natanael diz: e desde quando de Nazaré vem alguma coisa que preste? A resposta de Filipe foi: venha conferir, vem ver. E quando eles iam se aproximando de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: aqui está um verdadeiro israelita. Jesus quebra Natanael com esse comentário. Fogo não se combate com fogo, ódio não se combate com ódio, preconceito não se combate com preconceito, ódio se combate com amor. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as fracas para confundir as fortes. E é assim que Deus surpreende a muitos. Você aposta em alguém, suas últimas fichas, e dá com os burros na água. Já o outro, de quem você não espera nada, vem e te surpreende. Os magos que vieram do Oriente esperavam encontrar Jesus onde? No palácio em Jerusalém. Lá encontraram Herodes. Jesus eles encontraram num casebre humilde em Belém.
Não se impressione com suntuosidade. Não se impressione com ostentação. Surpreenda e deixe-se ser surpreendido. Aprenda algo, não coloque expectativas demasiadas sobre ninguém, porque ao fazê-lo você se coloca numa posição de vulnerabilidade que frequentemente leva à decepção. Mas isso não significa que devemos abandonar as expectativas e subestimar os outros. Diminuir nossas expectativas de maneira equilibrada significa abrir espaço para que as pessoas nos surpreendam, se apresentem como realmente são, sem o peso da perfeição que nós imaginamos. É esse equilíbrio que permite ao outro nos surpreender. O segredo está em ajustar o foco. Surpreenda seus inimigos. Sabe como você os surpreende? Jesus vai dizer em Mateus 5, do 39 ao 41, mas eu vos digo, não resistais ao maligno, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tomar-te a túnica, entregue também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Parece que Jesus está sugerindo que a gente passe um atestado de idiota. Mas não é. Jesus está dizendo, a melhor maneira de desarticular o teu adversário é reagindo de maneira oposta àquilo que ele espera. Se ele bateu na sua face, ele espera que você revide. Quando você oferece a outra face, você o desarma. É assim que a gente interrompe o ciclo da violência, é surpreendendo. Agora, sabe qual a maior de todas as surpresas? Eu falei sobre ela no início do culto, na canção que nós cantamos. Aquela canção está baseada em 2 salmos. O primeiro deles, o Salmo 147:4, que diz, ele conta o número das estrelas e as chama pelo seu nome. Isto é ou não é surpreendente? Trilhões de estrelas, em bilhões de galáxias. Hoje, os astrônomos não dão conta mais de dar nome às estrelas que eles descobrem. Aí eles ficam dando número. Porque não há mais nome disponível no vocabulário. Deus tem um nome para cada estrela. Mas o mais surpreendente vem no Salmo 8, 3 e 4, onde Davi expressa sua admiração e surpresa pela forma como Deus, que conhece e nomeia as estrelas, também se importa com os seres humanos. Olha o que Davi vai dizer, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites? Eu lembro quando Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta a entrar na órbita da Terra, ele disse que ao ver o planeta, ele viu uma bola azul. Ali ele teve noção de quão insignificante ele era. Quando você olha a imensidão do céu, quando você vê, por exemplo, a imagem captada por um telescópio que está a milhões de quilômetros da Terra, e a Terra se apresenta como um grãozinho de poeira perdido no meio do universo, você diz, cara, o que nós somos? Nós não somos nada. Como diria Carl Sagan, nós somos poeira das estrelas. Mas de repente eu me deparo com um Deus que se importa com esta porcaria.
com esse ser ínfimo. Um Deus que deseja se relacionar com cada um de nós. Não, eu não estou me referindo ao Deus de Spinoza, não estou me referindo ao Deus do deísmo, eu estou falando do Deus de Jesus Cristo, do Deus que vem ao nosso encontro. Isto é ou não é surpreendente? O Deus que ouve as nossas orações. O Deus que intervém. Esse é o Deus que Jesus revela. Não é uma coisa, não é uma energia, é um ser, é uma pessoa, é um ente que quer proximidade, que quer ser amado, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Um Deus que estabelece como sendo o seu primeiro mandamento amá-lo. Deus deseja ser amado. Ele nem pede para ser adorado, ele pede para ser amado. E mais, ele escolheu ser amado no outro, a ponto de Jesus dizer que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Amar ao próximo tem o peso de amar a Deus. Esse Deus tão grandioso agora se identifica com o outro, com a alteridade, com os pequeninos. Ele se revela não na ostentação, no glamour, ele se revela na humildade, naquele que está abandonado na sarjeta, que está sob as marquises, dormindo a relento. Bem-aventurado é quem consegue ver Deus no seu semelhante. Bem-aventurado é quem tem seus olhos espirituais iluminados, que consegue condoer-se do sofrimento do seu irmão. É esse o tipo de espiritualidade proposto por Jesus. É isso que é surpreendente. Deus é amor. Deus é relação. Eu amo a concepção trinitária de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque antes mesmo de existir mundo, antes de Deus ter criado todas as coisas, ele já era a relação. Pai, Filho e Espírito Santo, a divina Ruach, se relacionavam em comunhão de amor desde a eternidade. E é esta comunhão de amor que possibilitou a criação de todas as coisas. E ao criar todas as coisas, Deus se esvazia, ele se retrai, porque ele deixa de ser a única realidade. Ele estabelece que há uma realidade fora dele. Esse é o Deus do Evangelho. Não é um dogma. Não é um Deus que cabe dentro de uma teologia. É um Deus que extrapola qualquer sistematização humana. Você não acha que esse Deus mereça ser amado? Pois ame-o no amor que você dedica ao outro. Ame-o repartindo o seu pão. Ame-o se importando com a dor do seu semelhante. Como eu costumo dizer, que as mesmas mãos que se erguem aos céus em louvor sejam as mesmas estendidas ao próximo em amor. Se as mãos estendidas aos céus não forem capazes de se estender ao próximo, então tudo não passa de teatro, tudo não passa de encenação, de performance vazia. Deus diz através da boca de Isaías: eu estou farto desses cultos, eu não suporto mais essas canções, eu não suporto mais os ajuntamentos, as reuniões.
Ele se queixa através de Isaías, dizendo: por que vocês jejuam? De que serve esse jejum? Eu preferia que vocês repartissem o pão com o que nada tem, em vez de se privarem por algumas horas de um pão que está guardado para ser consumido depois. Se você pegou esta palavra no final ou na metade, eu quero lhe pedir que depois que nós a publicarmos, você a assista por inteiro e compartilhe com o máximo de pessoas. Muita gente precisa ouvir o que você está ouvindo aqui agora, porque isto é subversivo, é revolucionário. E eu quero agora, antes da ceia, nós vamos celebrar a ceia, vamos partir o pão, tomar o cálice. Se você não preparou, enquanto estivermos orando, por favor, corre lá na cozinha, pegue um pouco de vinho, de suco de uva, pega um pedaço de pão, se não tiver, improvise. Pega uma bolacha que seja, mas você vai participar comigo da mesa do Senhor. Mas antes, vamos orar. Pai, eu sei que estas palavras só terão o efeito esperado se o teu Espírito as imprimir em cada coração. Eu sei que esta palavra surpreendeu a muitos, porque tudo o que vem de ti surpreende e nos desarma os nossos argumentos, porque esta palavra não está atrelada a nenhuma ideologia humana, a nenhum sistema de governo, a nenhum interesse que não seja o bem de todos. Por isso eu peço que o teu Espírito agora confirme esta palavra, de modo que ela nos transforme, ela nos torne uma continuação da encarnação do Cristo, uma extensão dela no mundo. Não é à toa que nós somos chamados de o corpo de Cristo. Então Cristo vive e se movimenta no mundo através de cada um de nós. E cada vez que estendemos as mãos a alguém, é Cristo a socorrê-lo. Cada vez que partimos o nosso pão, é Cristo recapitulando aquela noite em que ele, dando graças, partiu o pão entre os seus discípulos. Ajude-nos a viver esta palavra, Senhor, e a surpreendermos o mundo com o teu amor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Prepare o pão, prepare o cálice, nós vamos louvar a Deus e após esta canção nós vamos partir o pão e beber do cálice. Há um lugar onde a paz se celebrou. Há um lugar onde o amor me conquistou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz, aos pés da tua cruz eu quero me calar. Reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim. Meu pecado alvejar, não pertenço a mim, só pertenço a ti, Jesus. Em minha vida, a tua graça superabundou. Me deu guarida e me abraça
tal qual eu sou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz aos pés da tua cruz. Eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim. Meu pecado alvejar, não pertenço a mim, só pertenço a ti. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim. Meu pecado alvejar, não pertenço a mim, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, 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 Jesus. Pegue agora o seu pão, o seu cálice. Nós vamos consagrar a Deus os elementos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti o pão que representa o corpo entregue por nós em sacrifício de amor. Ele poderia ter reagido, mas não o fez. Ele poderia ter impedido os seus algozes, mas os perdoou. Que ao participar deste pão, sejamos alimentados do que ele representa. Que ao sorvermos este cálice, estejamos bebendo do cálice do seu amor, o cálice da salvação. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Tomai e comei. Levai-o à boca. Comei-o todos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei-o todos. Amor assim dele por mim, amor assim, cor carmesim, amor assim, nunca tem fim. Jesus, Jesus. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro
em teu amor. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim. Meu pecado alvejar, não pertenço a mim, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, Jesus. Que maravilha. Obrigado, Senhor. Queridos, antes da bênção apostólica, eu tenho surpresa para vocês. Então, por favor, ouçam com atenção. Primeiro, uma surpresa muito ruim que eu tive hoje. Derrubaram a minha página no Facebook, que tem 27 mil seguidores. A gente já tentou recuperar, não conseguiu até o momento. Não sei se vai conseguir. Tinham derrubado a minha página e derrubado o meu perfil. O meu perfil eu consegui recuperar, a página eu não sei o que houve, eles explicaram assim muito por cima. Enfim, foi uma surpresa desagradável. E eu quero que vocês estejam atentos. Vocês sabem que eu já tive problema com o Instagram algumas vezes. Então não deixem de me acompanhar no perfil alternativo. Nesse principal eu tenho 166 mil seguidores. No outro, no alternativo, eu tenho 16 mil, 10% do número de seguidores. Então, para que você não nos perca de vista, curta lá também, nos acompanhe lá também. E a segunda surpresa, que é muito boa, diga-se de passagem, finalmente atendendo a tantos pedidos, essa semana a gente conseguiu colocar muita coisa em ordem. Eu quero aqui agradecer a minha esposa, que foi que mais me ajudou essa semana. Praticamente todas as noites dessa semana a gente foi dormir 3, 4 horas da manhã. Trabalhando, sem parar, o dia inteiro. Da hora que acordávamos até 3, 4 horas da manhã. E isso eu tendo que atender, vocês sabem, eu sou psicólogo, eu atendo o dia inteiro. Começo a atender cedo, vou até 10 da noite atendendo, gente de várias partes do mundo. Às vezes eu mal tenho tempo de almoçar. Eu tenho que aproveitar 10 minutinhos entre um atendimento e outro para almoçar rapidinho. Vou almoçar 4 da tarde. Minha esposa me ajudou muito. E nós conseguimos retomar o curso de escatologia. Já até colocamos uma aula nova no ar. E agora estamos lançando o Instituto Invictus. Instituto Invictus de Desenvolvimento Humano. Já tem uma página no Hotmart. Aqui mesmo no meu perfil, procure os links, você vai encontrar o Instituto Invictus. E eu estou oferecendo um seminário de teologia aplicada. Tanta gente tem me pedido. E eu resistido, porque, gente, vocês não têm ideia como é a minha vida. É muita coisa, mas a gente conseguiu organizar de tal maneira, com todos os atendimentos que eu faço, com todo o trabalho que eu faço nas redes sociais, com os projetos sociais, a gente conseguiu organizar. E eu vou oferecer um aulão gratuito no dia 23 de setembro. É uma segunda-feira às 9 da noite. Eu quero dar esse aulão pelo meu canal no YouTube. Eu tenho 7.700 pessoas me seguindo no canal no YouTube. Por favor, me sigam. Procurem lá no YouTube o meu canal, Pastor Hermes C. Fernandes, e sigam.
porque o aulão vai acontecer às 9 da noite. E a partir daí, nós vamos estar lançando este curso. É um seminário de teologia aplicada, diferente de todos os seminários. Toda hora alguém me procura perguntando: pastor, o senhor me indicaria um seminário teológico? E eu fico sem saber o que dizer. Porque eu sei no que os seminários se transformaram. Eu sei. E não estou dizendo com isso que o nosso seminário vai ser o único seminário. Não, tem trabalhos muito sérios sendo feitos por aí. Mas dentro da nossa linha, que é uma linha mais aberta, onde nós dialogamos, esse seminário é para quem não aceita respostas prontas, para quem não tem preguiça de pensar. Nós vamos falar de assuntos que não são ventilados em nenhum seminário, como, por exemplo, a teologia feminista, a teologia negra, a ecoteologia, que é a teologia articulada com o meio ambiente. Vamos falar sobre espiritualidade e diversidade. Vamos falar de muita coisa. Vai ser um seminário, gente, é para adulto, sabe? É para quem não quer sopinha de letras, quer algo com consistência. Então, dia 23, às 9 da noite, estejam atentos e participem do aulão inaugural do Seminário de Teologia Aplicada do Instituto Invictus de Desenvolvimento Humano. Boa surpresa, não é não? Eu sei que você gostou. E para terminar, antes da bênção apostólica, gente, nosso trabalho social não para e não pode parar. Semana passada foi uma luta hercúlea, mas a gente conseguiu distribuir as cestas. Precisamos de alguns dias para então conseguir enviar os recursos para o projeto Gramachinhos e para o projeto UME em Moçambique. Mas eu confesso para vocês, o que nós conseguimos enviar foi um pouco mais da metade daquilo que temos enviado todos os meses. Porque nós não tínhamos o recurso. Nós temos tido muita dificuldade. Muita. Mas nós não podemos parar. Porque essa é a nossa fé. É a fé que opera pelo amor. É isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. É o que Tiago vai dizer na sua epístola, que a fé sem obras é morta. Então não dá para pregar algo e não viver. E viver o evangelho é repartir o nosso pão. É amar a Deus no amor que dedicamos ao outro. Por isso, eu quero deixar aqui um apelo. Você que ama esse ministério, você que tem sido abençoado através de cada palavra aqui ministrada, contribua. Seja com uma oferta voluntária, seja com seu dízimo. Às vezes a pessoa é uma dizimista e não sabe para onde enviar o seu dízimo. Não quer enviar o dízimo para construir obras faraônicas, monumentos à arrogância humana. Querem enviar o dízimo para um trabalho sério, que esteja comprometido com a justiça social. Então por que você não envia para esse ministério o seu dízimo, a sua oferta de amor? Então, se você deseja contribuir, tome nota das chaves, por favor. Tome nota agora. A primeira chave é a mais conhecida, que é o celular 21 99797 8135. Essa é a primeira chave. 21 99797 8135. E a outra chave vai direto para a conta do Invictus, do Instituto de Desenvolvimento Humano, que é o euescolhiamar@hotmail.com. Você pode usar qualquer uma das chaves. 21 99797 8135 e euescolhiamar@hotmail.com. Toda ajuda é muito bem-vinda. Por menor que seja, toda ajuda é muito bem-vinda. É isso que nos dá condição de prosseguir. Ou pelo PayPal, de qualquer parte do mundo você faz um PayPal. O nosso PayPal é o e-mail hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com.
Assim que nós terminarmos, por favor, curta. Nós vamos publicar esta live, vai lá e curta. Marque alguém, deixe uma saudação, que com isso o Instagram entrega para o maior número de pessoas. Cá entre nós, quantos não precisavam ouvir o que você ouviu aqui hoje? Então não deixe de fazê-lo, tá bom? E não deixe também de clicar no link aí na nossa bio. Vai no link para você ver o Instituto Invictus de Desenvolvimento Humano. Ali tem link para contribuição, tem os nossos livros. Se você não adquiriu nossos livros ainda, na Amazon eu tenho mais de 50 títulos da minha autoria. Que eu não escrevi ontem, não. Eu escrevo desde os 23 anos e não parei até hoje. São, ao todo, hoje eu acho que está em volta de 65, 66 livros. E destes, 50 e poucos estão na Amazon. E alguns estão disponíveis nesta plataforma do Hotmart. Então não deixe de visitar, de adquirir e com isso apoiar o nosso ministério. Tá bom? Gente, amanhã eu estou de volta com vocês às 21 horas na nossa live semanal e domingo que vem aqui no Ninho da Fênix, um lugar seguro para renascer. Que Deus abençoe a todos e agora a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão da Ruach divina, o Espírito Santo, sejam com todas, todos e todes, desde agora e por toda a eternidade. Amém e amém. Tchau, pessoal!